Uma boa tarde a todos. Meu nome é Priscila, eu sou enfermeira da rede há 14 anos e estou no momento como gerente do Caiçara, desde junho. Quem vai estar colaborando comigo nessa apresentação é Maria de Fátima, assistente social, enfermeira Gisele e a ACE Priscila. Então, eu gostaria de estar dizendo que a Unidade Básica de Saúde Caiçara é composta por 4 equipes. Destas, nós temos 4 enfermeiros, 3 desses enfermeiros entraram há menos de 2 meses. Nós temos 2 médicos clínicos, um que atende de manhã ou à tarde, um pediatra, uma GO, 2 odontólogos, um inclusive está de BOMEP, então no momento só tem um atuando. Temos também 42 ACS, e 8 técnicos de enfermagem. Desses 8 técnicos de enfermagem, eu posso considerar que 5 atuam, né? Os outros 3 vivem de atestado. Então, a gente tem uma fragilidade nos recursos humanos da Caiçara, porque a gente nunca consegue contar com a equipe completa. Aqui está a equipe do Caiçara, né? Nós temos a recepção, temos a equipe da enfermagem, farmacêutico, e o pessoal da saúde bucal, a equipe interna. Aqui a ficha técnica do Caiçara. O Caiçara está no CNES desde 2001. É uma unidade que atende das 7 às 11 e das 13 às 17, né? Ainda não está contemplando aí um horário estendido. Aqui é um mapa de abrangência do Caiçara. Ele é composto por 7 bairros. Aí nós temos o Jardim Leblon, Amambaí, Taverópolis, Vila Bandeirantes, temos também parte do Belo Horizonte, e tem mais algum que eu esqueci? Copa Vila 1 e o Anaí. Aqui nós temos o perfil da população da área de abrangência, que se a gente observar, ela está bem diferente, né? O mapa do IBGE com o mapa real. Na realidade, o nosso mapa, ele consta mais de pacientes idosos. A gente tem um número muito pequeno de crianças na região. Então, a nossa pirâmide é uma pirâmide invertida. A nossa população do IBGE é 27.892, mas somente 4.952 estão cadastrados. Por que essa diferença? Pela implantação do PEC, que se iniciou em março, pela nossa dificuldade de digitação, de material mesmo de informática, então a gente está caminhando para melhorar esse número aí registrado. Desses 356 que estão sem equipe, que aparece aí embaixo, nós estamos tendo um redimensionamento, né, uma redivisão do nosso mapa, e isso aí vai ser contemplado a partir de janeiro. O nosso carteirômetro. O nosso carteirômetro, ele está até, podemos dizer, vergonhoso de se ver. Por quê? Não há nada registrado na digitação. A gente sabe que esse atendimento ele é feito, ele é realizado, mas pela falta de conhecimento dos profissionais com o PEC, né, com os códigos corretos de digitação, ele acaba não sendo demonstrado quando você tira o relatório. Mas muitos desses atendimentos eles são realizados na unidade. Lavagem de ouvido, por exemplo. Lavagem de ouvido, o doutor Lucas, que entrou no início do ano, ele sempre faz. Então, se a gente fosse contar um quantitativo de lavagem de ouvido, a gente já teve mais de 100 lavagens de ouvido até o momento. O CISREG médico. O nosso CISREG, a nossa dificuldade de estar acompanhando esse CISREG é porque a nossa unidade é uma unidade apenas solicitante. Ela não é executante. Então, esse paciente passa, nós solicitamos, e a gente acaba não sabendo se esse paciente realmente procura esse atendimento. E agora nós começamos com a entrega desse agendamento pelo ACS, então vai melhorar essa procura da população na unidade, no caso, executora. Aqui nós temos as especialidades mais procuradas, né? Oftalmologia em primeiro, ortopedia, cardiologia em terceiro, dermatologia e urologia. E a gente percebe a demora do atendimento para a especialidade de oftalmologia, que demora até 6 meses para ser agendado. E os exames mais solicitados aqui no momento é a radiografia simples, fisioterapia, ultrassom obstétrico, transvaginal e o eletrocardiograma.
CISREG odontológico. Aqui, na unidade do Caiçara, o CISREG ele começou mais efetivamente a partir do mês de outubro, que aí foi implantado mesmo a solicitação. E nós estamos com apenas um dentista que atende no período da manhã. Então, ele já vem fazendo esse trabalho. E a partir do período de janeiro até o período de junho, que foi o período de pandemia, como estava havendo só o atendimento de emergência, então não aparecem números de atendimento, de encaminhamento para esses pacientes pelo CISREG. Aqui nós temos a consulta em estomatologia, que nós tivemos um atendimento esse ano, com uma média de 20 dias de espera. E consulta em odontologia para atendimento de pacientes com necessidades especiais, que foram 5 atendimentos agendados. E aqui a gente não tem registro de exames mais solicitados. Saúde bucal, que é composta por um dentista, o Dr. Lauro, e pela ASB Vanessa. Já falei. As ações de saúde bucal. Em 2019, nós não encontramos nenhum registro, nem em 2020. E foram desenvolvidas ações para diagnóstico precoce de lesão de boca. Em 2019, nós tivemos 2 ações. Em 2020, esse atendimento foi paralisado devido à pandemia. Ações de saúde bucal para acompanhamento de gestantes. Esse número é um número pequeno, houve-se mais acompanhamentos, porém não há registros desses acompanhamentos. Número de extrações dentárias total de procedimento individual preventivo e curativo. Aqui a gente tem um número grande de 19%, mas a gente já teve um diálogo com a equipe para a gente estar reduzindo esse número, né? Número de escovações e cobertura de atendimento, nós não tivemos nenhum dado disponível. Razão entre o tratamento concluído e primeiras consultas odontológicas programadas. Em 2019, nós tivemos 36%. Em 2020, 35%. Cobertura de primeira consulta odontológica programada, referente à população cadastrada. 2,3% em 2019 e 2,4% no primeiro semestre de 2020. Ouvidoria. Observamos que em 2019 tivemos 27% de reclamações quanto à dificuldade de acesso no Caiçara. No momento, o Caiçara tem uma rampa de acesso, foi feita uma sinalização, né, pintando fugiu a palavra. O meio-fio de amarelo, né, foi sinalizado melhor, então eu acho que esse ano vai ter um número de reclamação menores quanto a isso. E foi muita reclamação referente ao atendimento telefônico, que a unidade, o pessoal ligava e não atendiam, mas isso também já vai melhorar, porque a gente já teve um diálogo com a recepção referente a este assunto. Tivemos 5% de elogio em 2019. Em 2020, nosso elogio subiu para 7%. O número de reclamação foi referente a equipamentos com defeito, que a população chegava para ser atendida, e esse equipamento estava com defeito e era liberado. Considerando que eu estou no Caiçara depois de junho, então não sei dizer exatamente quais seriam esses equipamentos, mas a gente já melhorou os nossos elogios, de 5% foram para 7% no primeiro semestre. Reunião com o Conselho Local. A última reunião que teve com o Conselho do Caiçara foi dia 27/2. Depois desse período não teve mais reunião, o Conselho ele se desfez, os membros que participavam não têm mais interesse no momento de continuar. Já tivemos uma fala com a conselheira Vanderleia, e aí vamos estar agendando um primeiro encontro agora em dezembro, e com mais 2 pessoas da região que têm interesse. Então, para o ano que vem, provavelmente esse conselho vai estar efetivo. Então, a reunião com lideranças não tivemos, né? Devido à pandemia, foram suspensas. Perfil acadêmico. Não houve nenhum trabalho
com acadêmicos neste período no Caiçara. Não recebemos nenhum registro da CESAL, tá? Então, está não disponível. Avaliação dos óbitos maternos. Então, nós tivemos 0 óbitos em 2019, maternos, 4 em 2020. Óbito fetal, tivemos 2 em 2019, 4 em 2020. E número de casos de óbito infantil, 1 em 2019 e 1 em 2020. Não tivemos uma discussão com a equipe sobre esses casos, porque não tivemos nenhum retorno do Comitê de Mortalidade Materna e Infantil. Então, isso é uma coisa para a gente estar revendo também para os próximos meses, para estar sendo feito em equipe. Avaliação dos óbitos maternos. Então, não houve essa discussão, essa estratégia, considerando que a minha equipe tem apenas 2 meses na unidade. Programa de saúde na escola. Não há nada disponível, conforme contato com o nosso educador físico, Wilson, não foi feita nenhuma programação, não existe nenhuma escola vinculada ao Caiçara contra esse programa de saúde na escola. Não tivemos nenhuma prática complementar, não há nada registrado. Atendimento em domicílio. Conforme a intranet, conforme o ESUS, não temos nada disponível quanto à visita domiciliar do enfermeiro, do médico, somente do serviço social. Então, há uma falha muito grande no registro da equipe do Caiçara. Tanto os enfermeiros quanto os médicos, eles não registram esses atendimentos. A gente sabe que eles acontecem, mas não são registrados. Doenças transmissíveis, HIV e sífilis. Então, nós tivemos confirmados 2 casos de testes de HIV, então foi feito o teste 1 e teste 2 em 2019, e 3 casos confirmados em 2020. Não tivemos nenhum caso de hepatite C e não há registro do PCR-RNA. Oi? Sim, livre demanda. Só chegar, já é atendido. Doenças transmissíveis, sífilis gestacional. Nós temos um registro de 2 casos em 2018, 1 caso em 2019 e 4 casos em 2020. Então, dobrou o número de casos, né? Porcentagem de tratamento dessas gestantes. Então, 100% foram tratadas em 2018 e 2019 e 50% em 2020. Quer dizer, 2 desistiram do tratamento. Sífilis congênita, não tivemos nenhum caso. Doença transmissível TB, também não temos registro. O livro de TB, que é feito acompanhamento, não tem nenhuma informação, nenhum dado, né? A equipe anterior não registrava essas informações, então nós não tivemos da onde está puxando. Número de óbitos por causa básica de TB, não há nenhum tipo de registro. E número atual de pessoas em tratamento de TB vulneráveis, 3. Então, desses 3 que a gente está acompanhando agora, os 3 são da clínica da alma, por isso são considerados vulneráveis. Hanseníase, não teve nenhum caso de 2019 registrado. Ações intersetoriais. Então, nós temos atendimento às instituições de longa permanência, que são os ILPs. E quem vai estar apresentando para a gente isso daqui é a Maria de Fátima. Boa tarde, me chamo Maria de Fátima, sou assistente social da UBS Caiçara, e estou lá há 8 meses com a equipe, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho das ações intersetoriais desenvolvidas no primeiro semestre de 2020, né? Essas ações, a gente tem 2 instituições, né, que nós fizemos os atendimentos. Nas ILPs, que é as instituições de longa permanência do idosos, né, que conta com médicos, enfermeiros, assistentes sociais, técnicos de enfermagem. E o público-alvo são idosos. Os principais desafios são as dependências, né, e as logísticas. As aplicações, os principais resultados são as aplicações de vacina, né, coletas de exames, essas coisas de rotina, tá? Esse ano também,
já, assim, eu achei, por mérito falar, que a gente participou de uma ação da vigilância sanitária, né, junto com a vigilância sanitária, nessas IUPs, que são 6 no nosso território, né? Então, nós participamos junto com eles para ver se estava tudo certo. E dessas 6 instituições, uma teve foco de Covid, né? E também a Clínica da Alma, que são para dependentes químicos. O que acontece nessa Clínica da Alma para adesão dos tratamentos? A maior dificuldade é porque esses dependentes químicos, eles vão para ali fazer o tratamento e eles têm uma chácara, que eles tiram os dependentes químicos dali e levam para a chácara. Então, a dificuldade é retornar para continuar o tratamento, porque eles vão na nossa unidade, fazem tratamento de TB também, iniciam ali e muitas vezes não dão continuidade. O programa tabagismo, o que acontece? Na nossa unidade, nós não estamos contando com o programa tabagismo. Por quê? Em 2019, teve adesão de 43 participantes. Mas a nossa unidade, quem que desenvolve e acompanha esse programa são os farmacêuticos. E as 2 que acompanhavam em 2019 saíram, tá? Então, a gente não está tendo esse programa na nossa unidade, mas estamos pretendendo retomar esse programa, tá? Então, não tem nada. Então, isso que eu fiquei sabendo, né? Uhum. Tenham esse, né? E aí, o tabagismo. Atividades físicas. As nossas atividades físicas é desenvolvida pelo educador. Oi? Pelo educador Wilson, tá? E né, nessas atividades físicas, em 2019, a adesão foi muito grande. Em 2020, o primeiro semestre, já foi um pouco diferente, porque foi realizado até fevereiro só. Quando chegou a pandemia, né, aí cessou. A procura é muito grande, né? Vocês podem ter uma noção, 1.546 participantes, né? E desse total, 316 são masculinos. Então, o que acontece? A maioria é idosos e a maioria é mulheres que fazem essa procura, né? Aqui é o educador Wills fazendo uma atividade na praça que a gente tem atrás da unidade, né? Quero deixar claro que essa foto foi em 2019, né? Acho que foi no final de 2019, bem antes da pandemia. Aqui eu vou falar um pouquinho do programa Bolsa Família, que nós temos 4 equipes, então a gente separou por equipe o programa Bolsa Família. Do programa Bolsa Família, na nossa unidade, nós temos 121 famílias cadastradas, tá? Esse acompanhamento foi um pouquinho difícil, por conta, a gente chegou, não tinha assistente social na unidade, então a gente teve que correr atrás, desenvolver, né, o projeto e desenvolver, assim, a busca ativa dessas famílias. Então, e por conta de tudo isso, eles relatavam o seguinte: mas é a pandemia. Então, eles se negavam a ir à unidade fazer esse acompanhamento. Na equipe 145, 42 famílias cadastradas, né? E apenas 24% dessas famílias foi acompanhadas, tá? Esses outros dados de beneficiário de 0 a 6 anos nós não conseguimos encontrar, e o de gestante também, do programa Bolsa Família. Na equipe 144, deu-se 20 famílias cadastradas e apenas 15% acompanhadas. Na equipe 147, as famílias cadastradas são 37 famílias e acompanhadas apenas 35%. E ali embaixo também os dados a gente não conseguiu esses dados disponíveis. Na 139, as famílias cadastradas são 22 famílias e acompanhadas 36%. Essa aqui é a foto da nossa equipe 145, com a enfermeira Judite, e quem vai falar um pouco sobre as equipes é a enfermeira Gisele. Cumprimento a todos os presentes. Meu nome é Gisele, sou enfermeira de formação. Estou na CESAL há aproximadamente 3 meses. E nós temos aqui uma equipe, né, formada
de enfermeiros novos que entraram na unidade com um tempo de 2 meses, a gerente também. Então, todos esses dados que foram coletados, foi feito um trabalho em equipe para poder buscar todas essas informações. Então, algumas informações nós não conseguimos devido ao registro, devido a não localizar, e as pessoas que estavam anteriormente já não estarem mais lá. Então, isso, a outra 2 meses, os outros 2 enfermeiros, Jéssica, André, 2 meses, e a enfermeira Judite há 3 anos, mas ela está de férias. Então, nós vamos estar apresentando os dados que nós conseguimos. Bom, aqui é a área de abrangência da equipe 145. Ela é delimitada, né, pelas ruas Hermenegildo, Avenida Bandeirantes, a Melvin Jones também. Ela é formada pela enfermeira Judite, né, um enfermeiro, e são 11 ACS e 3 AS. O total, número de pessoas cadastradas, 1.139, e sendo que 54% da população é branca e 40% parda. Número de adolescentes, 86. Número de pessoas com 60 anos ou mais, 401. Gestante, número de gestantes com pré-natal encerrado, 5. Número de gestantes com pré-natal encerrado, menores de 20 anos, 1. Dentre essas gestantes, a proporção de gestantes com 6 ou mais consultas, que eu tenho aqui no primeiro semestre, seriam 20%. Gestantes que iniciaram até a 12ª semana, 60%. Aqui nós temos, né, a estimativa dos hipertensos, 240, e cadastrado, 302. Diabetes, a estimativa 72, com percentual de cadastro de 126%. Aqui a foto da equipe 143, formada pela enfermeira André, delimitada ali pela prefeita Lúcia Martins Coelho e a Boaventura da Silva, que ele pega um pouco da base, onde nós temos muita dificuldade de acesso ali na base aérea. Essa equipe ela é formada por 10 agentes comunitários de saúde e um AS. Total de pessoas cadastradas, 1.713, 71% branco, 23% parda. Número de crianças de 0 a 1 ano, nós temos 11 cadastrado, acompanhado 60%. E de 1 a 2 anos, acompanhado 100%. Número de adolescentes, 139. Número de pessoas com 60 anos ou mais, 406. Sempre é predominância, né, conforme a nossa população, de pessoas de 60 anos ou mais. Gestantes que encerraram pré-natal, 2. Número de gestantes com pré-natal encerrado, 0. Aí aqui nós temos a proporção dessas gestantes, né, que iniciaram até a 12ª semana, 50%, e que foram encaminhadas para a visita da maternidade, 50%. Aqui é a estimativa, né, de hipertenso, 354, e foi feito 283 cadastros, 80% da estimativa, e diabetes, 83% da estimativa. Número de pessoas diabéticas com resultado de hemoglobina nós não temos, né, as demais informações nós não conseguimos obter. Aqui é a foto da equipe, a qual eu assumi, 147. Nossa equipe aqui, ela é delimitada pelo Hermenegildo Pereira, Pega, Melvin Jones, José Passarelli. É formada por 9 agentes comunitários de saúde, temos uma área descoberta, está sendo feita uma nova redivisão já diária, não só da minha, mas também de toda a unidade de saúde. Aqui é o perfil, tem apenas 660 cadastros,
65% da população branca, 29% da população parda. Aqui é relacionado ao cadastro, então foram cadastrados 5 na ficha A, mas porém acompanharam 9 crianças, então a mesma coisa, de 1 a 2 anos foram cadastrados 9 e acompanhados 7. Pessoas com mais de 60 anos, tem 231, adolescentes de 10 a 19, 60. Restritos ao domicílio com 60 anos ou mais 7 e acamados 1. Gestantes com pré-natal encerrado 5. E as proporções de gestantes que realizaram 6 ou mais consulta, 40%. E gestantes que iniciaram o pré-natal até a 12ª semana, 100%. Hipertenso, está com um percentual de 111% de cadastro, comparado à estimativa, e diabetes, 122%. Aqui é a equipe 139, vai delimitada pela Roterenos e Boaventura, formada pela enfermeira Judite, 10 agentes comunitários de saúde e um AS. A Jéssica, formada pela enfermeira Jéssica. Aqui nós temos um total de 1.084 cadastros, população de 80% branca, 15% parda. A predominância de pessoas maiores de 60 anos de idade, gestantes que tiveram pré-natal encerrado 1, dessas, ela iniciou o pré-natal até a 12ª semana. Em relação à estimativa, o percentual cadastrado de hipertenso, 95%, diabetes, 125%. Agora, indicadores de produção, vou estar passando para as Priscilas, a supervisora Priscila, que vai estar dando continuidade. Obrigada. Boa tarde, meu nome é Priscila, sou agente de combate a endemias, estou hoje como supervisora diária do BS Caiçara. Eu estou representando as categorias AS e ACS, que estão lotados na unidade. A nossa equipe é composta por 6 agentes de endemias e 42 agentes comunitários de saúde, que estão lotados em suas respectivas áreas de enfermeiro e atuando integrados. Participamos de escala de acolhimento, reuniões e eventos a fim da unidade. Trabalhamos em cima de indicadores relacionados ao índice de infestação, onde obtemos esses dados através do LIRE, do projeto Volbac, que é um projeto novo, patrocinado pela Fiocruz. Trabalhamos também com os acumuladores, juntamente com a Coordenadoria de Vigilância Sanitária Ambiental. Trabalhamos em cima dos imóveis críticos, abandonados e de imobiliária, juntamente com a equipe de imóveis especiais, né? Realizamos multirões, raios, ações e instalação de armadilhas, que está associado ao projeto Volbac. A nossa área de abrangência ela é composta por 10 microáreas, sendo que 4 estão descobertas, já as ACS elas foram redimensionadas. E eu vou falar um pouquinho sobre os indicadores de produção. Na saúde da mulher, vocês podem estar olhando que a maioria é consulta médica. As mulheres elas procuram mais o médico do que as próprias consultas de enfermagem. Foi realizada consulta odontológica, no entanto, eles faltaram registros por conta que a doutora, né, a responsável, a dentista está de BOMEP há mais de 6 meses. Na saúde do idoso, nós não temos nenhum dado de 2019. No entanto, no primeiro semestre de 2020, nós tivemos atendimento de 476 consultas, né? Isso significa pelo maior número de idosos que tem na região do Caiçara. Hipertensão e diabetes. As consultas de diabetes e hipertensão, muitas não estão registradas, mas foram realizadas. No entanto, a gente pode observar que as consultas médicas, elas dobraram em comparação ao ano anterior. Já a avaliação do pé diabético, não houve procura devido à pandemia. Na saúde da criança, a nossa maior população são de crianças acima de 2 anos.
No entanto, as consultas médicas, elas são maiores do que as consultas de enfermagem. No entanto, todas as crianças, elas passam pelo atendimento da enfermagem, mas a gente não tem esses dados, justamente por falta de registro no sistema. A vacina, uma coisa que é interessante dizer também, a maioria do calendário vacinal está incompleto. A justificativa geralmente é devido à pandemia, agora esse ano, né? Mas as pessoas que participam do Bolsa Família, elas têm a carteirinha certinha. Já essas pessoas que estão com a carteira vacinal incompleta, ela é encaminhada para o serviço social, onde está sendo notificado. A consulta farmacêutica, nós não temos registro, mas são feitos atendimentos, o farmacêutico está agendado para ele passar pela capacitação, né, do ESUS, que provavelmente será em dezembro agora, mas assim, ele faz a orientação dos pacientes testados positivo para HIV, então é realizado todo esse trabalho, no entanto, não há registro. Nós podemos ver que nos números de teste rápido, né, nesse primeiro semestre, só foram 2 positivos para HIV. Nas gestantes, nós não temos dados no sistema. No entanto, a gente tem dados, assim, do que é exigido, que são 6 consultas mínimas, nós não temos esses dados, mas foram atendidos em janeiro 25 gestantes, em fevereiro 11, em março 9, em abril 4, em maio 3, em junho 20. Elas fizeram o pré-natal, mas a gente não tem o quantitativo correto, pois não há registros nas fichas espelho. Eu vou estar passando novamente para a gerente Priscila, que ela vai estar finalizando. Previne Brasil. Quanto aos indicadores, eu quero considerar que o Caiçara, ele tem um número enorme de idosos, ele tem um número enorme de crianças que não fizeram acompanhamento vacinal, ele tem uma equipe que não registra suas informações, é uma unidade de portas abertas, que tem um número enorme de atendimento, é uma unidade que sempre vive cheia, e assim, eu peço desculpa a todos pela falta de informação que eu estou apresentando para vocês, porque é uma vergonha. Eu estou há 5 meses lá e eu vejo a demanda como que é surpreendente, sempre cheio o posto. E eu sinto em dizer que isso não é registrado, mas a gente espera que para o próximo ano esse quadro seja diferente. Eu agradeço a todos. Boa tarde.